Já estou de volta. Vou só pegar um copo de água. Eu falo muito. Acabei de me postar lá na sala de aula este material que eu estou usando, só que eu não postei em forma de PowerPoint, não. Postei em forma de PDF, tá? Esse material que eu estou usando sobre bioquímica. Então, eu vou postando aos poucos assim também. Deixa eu falar uma Ok. coisa para vocês. Eu também tenho umas videoaulas gravadas do ano passado, mas o conteúdo é o mesmo. Vocês também queriam essas videoaulas disponíveis para vocês? Ah, legal. Sim, eu acho Por que seria mim, uma pode boa. ser. Então, eu vou mandando. Seria uma boa, que aí teria a explicação do ano passado é desse, para poder complementar. Né? Não, mas as videoaulas são videoaulas separadas, não é a aula gravada aqui, não. Desculpa, eu falei errado. É sobre o conteúdo só, não é do MAP, não. Entendeu? É só mesmo conteúdo. Tem algumas que eu não tenho ainda, mas aí, conforme for passando o tempo, eu pego e gravo para vocês. Vocês querem que eu mande já a folha com todas as videoaulas que eu tenho, ou vocês querem que eu vá mandando em gradativo? Ah, mas é tudo. Oh, tá, então eu vou postar lá. Eu tenho uma folha já salva com todas as videoaulas. Não são abertos, não. É só para quem tem um link mesmo. Então a folha já tem tudo. Então depois eu mando, depois da aula eu mando, tá? Eu ainda não sei postar essa aula gravada daqui. Eu não achei semana passada. Por isso que eu entrei na aula da professora Ana. Eu sou uma negação. Por mais que a gente tenha que aprender, por mais que a gente teve que se virar nos 30 no ano, eu não estou conseguindo achar o raio da aula para postar. Mas o Davi vai me ajudar. Pode ficar despreocupado. Vamos lá. A tela. Estão vendo, gente? Eu tô compartilhando Professora, direitinho. Oi. pode, tem como aumentar um pouquinho a imagem? Não sei, peraí. Aqui no compartilhamento? Ah, tá. Não, não, agora eu já vi. Não, eu lembrei que eu posso dar um zoom aqui. Ah, tá. Obrigada. Não, deu para eu pegar. Você vai Tá? perguntar Obrigada. para mim. Vai perguntar para mim. Ai. Mas eu ia descobrir. Eu ia tentar descobrir. Vamos lá. Uhum. Não, agora eu lembrei que dá para dar o zoom. Agora que eu lembrei. Não, então tá bom. Vamos lá. Na semana passada, cadê o papel do MEP? Cadê o diário do MEP? Nós começamos a falar sobre os compostos bioquímicos, falamos dos compostos inorgânicos, água e sais minerais. Lembra que não é, a água tem aquelas várias características, e os sais minerais não tem como fugir da listinha. E falamos dos carboidratos, tá? Bom, começamos a falar dos compostos orgânicos com os carboidratos. Vamos lá. Agora a gente vai falar das proteínas. Gente, eu não sei se vocês vão lembrar, olha só esse gráfico aqui. Esse primeiro gráfico aqui. O nosso corpo. Não tá passando, não. Tá não? Peraí. Eu tô achando que eu tô arrasando. Vou parar a apresentação. Vou apresentar a tela inteira. Por isso que eu apresento a tela inteira, porque eu não consigo fazer o negócio separado. Agora vai. Vocês estão vendo na tela toda isso. Tá indo? Foi. Sim. Então tá. Vamos lá. Semana passada eu até mostrei esse gráfico. Mostrando aqui que o nosso corpo, né? Isso aqui é um gráfico do nosso corpo, seres humanos, hein? Tem 75% a 85% de água, dependendo da idade, enfim. E grande parte do que sobra é proteína, sendo uma porcentagem muito pequena dos outros compostos. Isso aqui é só mesmo para vocês entenderem a importância que as proteínas têm.
Ok? Então, a proteína, você vai encontrar proteínas espalhadas por todo o nosso corpo. Vou dar alguns exemplos. Queratina, cabelo, pele, colágeno, pele, cartilagem, até mesmo a formação do tecido ósseo. Nossa, agora fugiu, tem um monte de proteína. Insulina, anticorpos, hemoglobina, enzimas. Quer dizer, o que eu quero falar das proteínas é que elas são, assim, extremamente importantes. E tem muitas funções e funções variadas, tá? Então, não vamos pensar assim, igual carboidrato tem uma função principal, que é a função energética. Já as proteínas, eu não tenho como determinar uma função principal, porque elas estão extremamente distribuídas pelo nosso corpo, executando as mais variadas funções, tá? Então, eu não tenho uma função de proteína. Então, vai variar de acordo com onde ela está. E eles partem do princípio que vocês saibam quais componentes são proteínas, quais são carboidratos, eu já falei para vocês. A gente vai falar sobre essas proteínas. Mas antes de falar das proteínas, tem alguém pedindo para entrar? Só para eu ver, gente. Também uma professora semana passada pediu para entrar e eu não aceitei ela. Mas eu não aceitei porque eu não vi. Não está aparecendo, então voltei. Antes da gente começar a falar das proteínas, a gente tem que entender, porque um dos maiores temas de questões relacionadas à bioquímica é dentro da composição das proteínas, tá? Por que é importante comer carne? Teve uma questão que até deu debate, questão nutricional, deu até um debate com os veganos, que a própria questão estava falando assim, as pessoas que optam por não comer alimentos de origem animal teriam a sua alimentação prejudicada em quê? Né? Bom, a gente sabe que carne é riquíssima em proteínas, só que a resposta não era proteína. A resposta era a deficiência da unidade que compõe a proteína. Tá? A vitamina B12, principalmente, né, professora? No caso da mas aí é uma vitamina, tá? A B12 também, a carne também é rica em proteína. Tá? Mas nesse caso das proteínas, estava falando que a alimentação iria ficar defasada em um nutriente, aí eu não lembro se era nutriente ou se era o composto. O nutriente seria o nitrogênio e a unidade seria o aminoácido. Por quê? A proteína é como se fosse um grande trem com vários vagõezinhos. E cada vagãozinho é um aminoácido. Então, a proteína ela é um composto, uma sequência de vários aminoácidos diferentes. Ou iguais, enfim, não tem importância. A proteína ela é um polímero, que é uma sequência com várias partes iguais, e essas partes iguais que compõem a proteína seriam aminoácido. Ok? Então, proteína, pode falar. Professora, são as proteínas que a função é energética? Não, carboidrato. A proteína até tem uma função energética como última opção do nosso corpo. Entendi. Tá? Vamos lá. Professora, pode falar. Os vegetais também são feitos de proteína, porque são células, enfim. Isso! Qual a diferença? Por que é realmente importante comer algo de origem animal do que de origem vegetal, sendo que os dois têm proteínas? Isso daí é uma boa pergunta e está exatamente nisso que eu vou falar agora. É na composição dessas proteínas, que são os aminoácidos, tá? Os aminoácidos são como se fossem pecinhas que vão montar a proteína, tá? Só que nós temos cerca de 20 aminoácidos, tá? Nós temos cerca de 20 que formam o corpo dos seres vivos, tá? Desses 20, alguns são naturais e outros são essenciais. Os naturais, o nosso corpo consegue montar, o nosso corpo consegue produzir. Ou seja, a gente consegue produzir a partir do que a gente tem. Mas os aminoácidos essenciais são de grande importância a gente
consumir. E tá aí a principal diferença, tá? Os vegetais, a alimentação de origem vegetal também é rica em proteínas. Mas será que essas proteínas dos vegetais que a pessoa come, ela tem todos os aminoácidos essenciais que ela precisa ingerir? Entendeu? E é aí que a carne ganha, porque a carne, quando a gente come a carne, por conta de ser carne, vamos dizer assim, as proteínas que estão ali dentro, existem esses aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa ingerir. Quer dizer, é certo de existir, tá? É certo de existir de origem animal. Mas o vegetal, você teria que procurar um vegetal específico para poder estar suprindo essa necessidade. Pode falar. Nossa, eu dei boa noite. Ah, tá. Boa noite, desculpa. Respondeu, amor? Problema não. Respondeu sim, professora. Obrigada. Respondeu? Mas foi exatamente... foi muito boa a sua pergunta, porque está exatamente dentro disso aí, essa diferença grande, tá? Não é questão que a gente está defendendo isso ou aquilo, não. Tá? Cada um faz o que quiser, só que a pessoa que deixa de comer a carne e alimentos provenientes de origem animal, ele acaba diminuindo as possibilidades da ingestão desses aminoácidos. Tá? É só isso mesmo. Ele tem que achar uma fonte substituta. Pode falar. E a proteína de soja, que no caso imita a proteína animal, ela tem a mesma função ou é só uma cópia utilizando somente soja? Na verdade, não é uma cópia, né? Ela também é uma proteína rica, tá? Em todos esses aminoácidos. Ela pode ter muitos aminoácidos essenciais, entendeu? Ela também é uma proteína rica. Então, por isso que muita gente consegue substituir, porque a proteína de soja é uma proteína da soja, origem vegetal, porém ela é mais completa em se tratando de aminoácidos, tá? O que eu quero que você respondeu? Sim. O que eu quero que vocês guardem é que as proteínas são formadas por aminoácidos. Ok. Desses aminoácidos, nós temos cerca de 20, e a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver falando de código genético, porém, desses 20 aminoácidos, alguns são naturais, ou seja, nosso corpo mesmo produz, e outros são essenciais, são chamados essenciais, então nós precisamos consumir. Bom, o aminoácido, ele é uma molécula que o próprio nome já diz, é uma molécula que tem um grupamento amina, tá? Vocês vão entender isso melhor em química, e um grupamento, carboxila, tá? Então, aminoácido, tá? É um ácido carboxílico, ok? Então, todo aminoácido, ele é... Opa, perdão. Todo aminoácido, ele é dessa forma. Ele tem um carbono central, deixa eu apagar aqui. Ele tem um carbono central que tem 3 ligações que são iguais, sempre. Em todos os aminoácidos, 3 das ligações são sempre iguais, que é um grupo carboxila, é um hidrogênio e um grupamento amina. Perfeito, tá? Então, todos os aminoácidos têm que ter essa parte aqui, ó. Tá? A única diferença é esse R aqui, que aqui o R significaria um radical. E é isso daqui que vai se diferenciar nos 20 aminoácidos. Um aminoácido, que é a glicina, vai ser só um hidrogênio, outro vai ser a CH3, enfim, isso vai modificar. Vocês não têm que saber, tá? Vocês não têm que saber quais são os aminoácidos e como são essas cadeias, tá? O que vocês precisam saber é que o aminoácido ele é composto de um grupamento amina, onde eu tenho uma um átomo de hidrogênio, e um grupamento carboxila, e um grupamento de hidrogênio. E um átomo de hidrogênio, tá? Então, este carbono central aqui faz essas 3 ligações sempre, tá? Elas podem estar diferenciadas, pode estar aqui em cima, aqui do lado, enfim, não tem problema isso. O que muda é esse radical, é o que a gente chama de cadeia lateral, ok? Até aí tudo bem? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Então, qualquer coisa pode me parar, tá? Então, proteínas são formadas por uma sequência de aminoácidos. E as proteínas, elas vão ser diferenciadas de acordo com essa sequência e quantidade de aminoácidos, tá? Então, quer dizer, as diferenças principais é de acordo com essa sequência e quantidades,
tá? Com os vários Professora. tipos. Oi. É uma cadeia de nitrogênio que a senhora tinha dito? Repete, por favor. Tem um átomo de nitrogênio. Um átomo de nitrogênio. Isso, um átomo de Entendi. nitrogênio, tá? Tá bom, Sabe obrigado. por que eu tô te falando isso? Porque já teve questão no Enem também falando da alimentação de proteínas, alimentação rica em carne, porque a carne tem um elemento essencial no nosso corpo, na formação das nossas moléculas, enfim, que é o nitrogênio. Tá? Então, por isso que eu gosto de frisar esse fato, tá? Então, Professora, e além da sequência de aminoácidos, era ligado por uma ligação peptídica, não é? e isso que eu ia falar agora. Porque o que acontece? Os aminoácidos, para formar uma proteína, para formar uma sequência de aminoácidos, eles se ligam, só que eles se ligam exatamente nessa parte aqui. As cadeias laterais não participam, tá? As cadeias laterais, não tem aqui. As cadeias laterais, elas não participam. Eu vou ter toda a ligação de um aminoácido com o outro, a gente vai falar um pouquinho mais lá na síntese de proteínas. Eu vou ligar o grupamento carboxila de um com o grupamento amina do outro, NH2, espera aí, ó. NH2, com o grupamento amina do outro. E essa ligação presta atenção, tá, gente? A ligação para formar proteínas, que é feito entre os aminoácidos, de aminoácido para aminoácido, ela é chamada de ligação peptídica, ok? Porque proteína também vocês podem encontrar como polipeptídeos. Ok, isso aí? Você pode Eu não repetir de entendi. novo, professora? Ó, eu tenho um grupamento amina aqui, ó, NH2. O meu carbono, lógico que aquilo não tá bonito, né? Aqui tem o hidrogênio aqui em cima, e aqui, ó, OH. O carboxila. Ai, gente, finge que é, tá? E aqui eu tenho a cadeia lateral. O que vai acontecer? Este grupamento carboxila aqui, ele vai se ligar ao grupamento amina do outro aminoácido. Tá? E o nome dessa ligação, para formar as proteínas, o nome dessa ligação é ligação peptídica. A ligação peptídica, então, ela é feita entre dois aminoácidos, entre o grupamento amina de um com o carboxila do outro. Ok? Entendi. Entendeu mesmo? Sim, sim. Então, tá bom. Bom, a gente já falou, então, dos aminoácidos, que são a menor parte de uma proteína, e já falamos da ligação, da união desses aminoácidos, que é feita entre o grupamento amina e o grupamento carboxila, formando aí um polipeptídeo, que é uma ligação peptídica. O nome dessa ligação é peptídica. Ok. Agora, falando no geral das proteínas, ela tem classificação de acordo com a estrutura dela, tá? Bom, tem a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária nada mais é do que a sequência de aminoácidos. A sequência que foi formada, tá? Por exemplo, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma lisina, glicina, leucina, valina, alanina. Essa daqui eu não sei qual que é, não. HIS, não sei qual que é, não. Mas não tem problema, não. Vocês não têm que saber qual que é, tá? O que vocês têm que entender é que essa daí é quando ela acaba de ser formada. A estrutura primária, ela acabou de ser formada lá, é somente aquela sequência, como se fosse um cordão de pérolas perfeitinho, ó. Pronto, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui agora a minha proteína. Eu sempre dou aula com ela. Ah, não, tá aqui, ó. Só para vocês entenderem o que é primário e o que é secundário. Achei. Então, quando eu tenho aqui, ó, um fio, vocês estão conseguindo visualizar o fio? Sim. Então, eu tenho um fio aqui. Quando eu tenho aqui eu tenho uma sequência de aminoácidos. Perfeito. Então, é a minha estrutura primária. Essa sequência, ela começa a interagir, havendo algumas ligações entre as cadeias laterais. E ela vai mudar o formato. Ela, ao invés de ficar uma linha, ela vai ficar no formato helicoidal. Tá? Porque as cadeias laterais começam a interagir. Não são ligações peptídicas, são as cadeias laterais que começam a interagir entre elas, a fazer vários tipos de ligações. Também não se preocupem com essas ligações.
Você só tem que saber que não é uma ligação peptídica, tá? Então, quando eu tenho essa estrutura aqui, helicoidal, eu tenho uma estrutura secundária, tá? Ela pode ser ou helicoidal ou simplesmente dobradinha, assim, que a gente chama de a alfa-hélice é helicoidal ou folha beta pregueada, que ela só é isso aqui, ó. Tá? Então, a estrutura secundária é a primeira modificação que a proteína tem. Eu tenho a sequência de aminoácidos que começa a interagir formando uma forma helicoidal. Beleza. Estrutura secundária. A estrutura terciária é quando essa forma helicoidal ela fica totalmente 3D. Ela forma um globo. Não um globo, né? Ela não forma um globo, ela não fica redondinha. Mas ela pega, se mistura todinha, ela se enrosca todinha, formando uma estrutura mais globosa. Ok? E a estrutura quaternária é quando eu pego mais de uma estrutura terciária e vou unir. Tá? Essas são as estruturas. Professora, mas eu nunca vi isso cair. Cai pouco. Cai pouco. Mas o que é importante vocês saberem sobre isso? É que a função da proteína, tá? Ela está intimamente ligada à estrutura que ela possui. Tá? Um exemplo clássico é essa proteína aqui, ó, que eu botei de exemplo da estrutura quaternária, que é a hemoglobina. Pode falar. A função está intimamente ligada ao quê? É que cortou na hora aqui para mim. A estrutura da proteína. Tá bom, obrigado. Tá? Então, o exemplo que eu dei aqui é exatamente a hemoglobina, que ela é porque ela é formada por uma terciária, 2 terciárias, 3 terciárias. Ela é formada por 4 proteínas terciárias. Tá? E a hemoglobina, guarda no coração de vocês. Ela é uma proteína que tem uma função muito grande de transporte de gases, principalmente o oxigênio, porque a hemoglobina ela é formada a partir dentro dessa hemoglobina eu tenho átomos de ferro que são responsáveis pela ligação com o oxigênio. Ou seja, eu dependo de uma boa formação da hemoglobina para quê? Para que haja uma boa distribuição de oxigênio no meu corpo. Tá? Então, hemoglobina, a primeira proteína que eu já falei aqui, ó. Proteína, hemoglobina é proteína de transporte, responsável pelo transporte de gases nas células sanguíneas, nas hemácias, tá? Ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar das... Professora, Oi. a fita de DNA e de RNA seria uma estrutura secundária? A fita de RNA e DNA, pela forma, poderia parecer, mas só que, eles são ácidos nucleicos. Tá? Entendi, Mas obrigada. ela seria assim, a forma helicoidal sim, tá? Mas não são proteínas, guarda isso, tá? A forma é parecida, mas elas não são proteínas, tá? Show, obrigada. Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês algumas das funções que mais vão aparecer para vocês, tá? Vamos lá. Quando eu falo que a proteína tem função estrutural, muitas proteínas têm função estrutural no nosso corpo, tá? Ó, a queratina tem função estrutural, o colágeno, ó, tem função estrutural. Por que nossa pele tem a capacidade de fazer isso aqui e não fica? Por que ela volta? Porque ela tem vários tipos de fibras. As principais fibras são proteínas, tá? Fibras elásticas, que é composto por elastina, que é um tipo de proteína. Eu tenho, na minha membrana plasmática das células, que forma lá o envoltório das células, eu tenho vários tipos de proteínas com as mais diferentes funções, tá? Eu tenho colágeno em cartilagens, eu tenho a formação de tendões e ligamentos, tudo por conta de proteínas. Por quê? O tendão, ele é um tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso, né? Ele é bem firme, mas ele é bem firme por quê? Porque ele é muito rico em fibras colágenas, ou seja, ele tem muito colágeno, ele tem muita proteína do tipo colágeno, tá? Então, estrutural é quando dá forma a alguma coisa. Existem várias, mas guarda queratina, guarda colágeno. Agora são as duas principais estruturais, tá? A actina também, ela é uma proteína que está lá nos microtúbulos, a gente vai falar um pouquinho mais dela, também é estrutural, ok? Outra função que pode aparecer muito para vocês é a função dos anticorpos, tá?
Então, todo anticorpo que é produzido no nosso corpo, ele é um tipo de proteína. Okay? Então, o anticorpo que o nosso corpo produz para vacina, até mesmo quando a gente pega algum tipo de doença, quando a gente tem contato com algum patógeno, aquele anticorpo produzido é uma proteína. Okay? Tem vários hormônios que são proteínas também, mas o que vocês vão guardar no coração de vocês é a insulina. A insulina é um hormônio proteico, ele é uma proteína também. Tá? Olha a quantidade de função e funções importantes que eu estou falando para vocês. Tá? Bom, catalisadores de reações são aceleradores de reações, né? Que são as enzimas. A gente vai falar das enzimas também, porque tem que ser um capítulo à parte mesmo, as enzimas, tá? Função contrátil, ou seja, quando eu falo de contração muscular, é por conta da interação de duas proteínas principais, que é a quitina e miosina. A quitina é uma proteína que, quando ela está sozinha no exercício, geralmente eu estou falando de citoesqueleto, vai dar forma à célula. Mas quando eu estou falando da quitina junto com a miosina, eu estou falando de contração muscular. Então, são nomes de proteínas que agora é possível que vocês não vão guardar. Mas na hora que a gente estiver falando sobre sangue, sobre imunidade, sobre as próprias enzimas, sobre contração muscular, são nomes que vão aparecer. E é interessante que a gente lembre que são proteínas, tá? E o transporte de gases que a gente falou da hemoglobina. As células musculares têm uma proteína especial chamada de mioglobina, que tem a mesma função, uma função muito parecida com a hemoglobina, que é assegurar o oxigênio dentro da célula, mas também é uma proteína chamada de mioglobina. Então, só que a gente vai falar bastante sobre isso conforme a gente for falando os assuntos, tá? Ok. Professora, Pode falar. quando você tinha falado que também uma das funções da proteína é a energética, então no caso seria, tipo assim, a terceira fonte, porque, tipo assim, primeiro a gente teria que usar o açúcar. Aí, Isso. se faltar, a gente faria a queima dos lipídios para depois queimar a proteína? Isso, exatamente isso. A nossa primeira fonte de energia são os carboidratos. Nosso corpo é preguiçoso. O carboidrato é mais fácil dele quebrar para extrair a energia, tá? Então, na ausência do carboidrato, o corpo começa a buscar os lipídios, tá? Geralmente armazenado nas células adiposas, enfim, tende a buscar os lipídios. Só que na ausência dos lipídios, ou às vezes num quadro de desnutrição grande, o corpo começa a buscar essa energia a partir de proteína. Mas aí, quando está quebrando proteína para extrair energia, o negócio não está muito bom mais. Tá? Porque olha a quantidade de função importante que o nosso corpo tem, como que ele pode ficar queimando proteína para quê? Para gerar energia para o nosso corpo. Tá? Então, é a terceira fonte de proteína. Quando isso acontece, é porque já está chegando num quadro de subnutrição muito grande ou em situações de estresse, tá? Porque a gente tem um hormônio chamado cortisona, ou cortisol, que ele, quando ele é liberado no nosso corpo, ele tende a pegar proteínas e quebrar para utilização de energia, entendeu? Ele tende a usar proteínas para conseguir energia. Por isso que a gente fala que o estresse também faz muito mal para a gente. Lógico que tem uma cadeia de reações aí dentro, mas uma delas, dos problemas é que o cortisol pega proteína para conseguir energia, tá? Ok aqui nas proteínas, nas funções? Ok. Vamos lá. A proteína, ela pode ser estragada, né? Eu estou falando estragada, mas pelo amor de Deus, vocês não podem escrever isso numa prova, que a proteína estraga, tá? A proteína, ela tem a conformação dela bonitinha lá. Lembra que eu falei que a forma, a função dela é baseada principalmente na estrutura, na conformação dela. O que acontece quando eu falo desnaturar uma proteína? Eu vou acabar com a função dela. É como se eu pegasse essa proteína secundária aqui, tá? E simplesmente, por conta de calor, por conta de frio, ou até mesmo por conta de pH, eu destruísse ela, tá?
ela ia voltar a ser primária, então ela ia perder a função dela de proteína secundária. Tá? Isso a gente chama de desnaturação. Então, quando eu estou desnaturando uma proteína, quando eu estou desnaturando, não. Quando eu desnaturo uma proteína, eu estou fazendo com que ela perca a função. Aí pode ser vários fatores que vão desnaturar uma proteína. O principal que é falado, os principais que são falados, é a temperatura e o pH. Tanto que, num caso de febre, o nosso corpo tende a chegar até uma temperatura limite. Quando passa dessa temperatura, as proteínas do nosso corpo começam a desnaturar. É onde a pessoa começa a delirar. É onde a pessoa começa a perder a noção. O sistema nervoso, o corpo dela começa a perder o controle. Por quê? Porque as proteínas começam a desnaturar. Entendeu? Só que a maioria das proteínas, elas têm a capacidade de quê? De renaturação. Ou seja, ela deu uma estragadinha temporária, mas ela conseguiu voltar à sua conformação original e voltou ao seu funcionamento. Um exemplo claro disso, tá? Sem ser o da febre, é claro, porque as pessoas, quando chegam num ponto de alucinar, de delirar, depois elas conseguem voltar ao normal, é a queratina. O cabelo enrolado tem queratina igual ao cabelo liso, porém, a estrutura daquela proteína é diferenciada. O que vai acontecer? Se eu pego o cabelo, passo o calor, passo a chapinha, o cabelo fica super liso, correto? Porém, quando ele molha, quando ele reidrata, ele volta à sua conformação original, que é o cabelo enrolado. Ou seja, a queratina é uma proteína que pode desnaturar, mas ela tem a capacidade de renaturar. Mas existem proteínas que não têm essa capacidade. Um exemplo claro que eu vou dar para vocês é da proteína do ovo. A albumina, que tem na clara do ovo. A albumina é o seguinte, ela é muito importante para o nosso corpo também. É uma proteína muito importante, mas ela é menos falada. Ela é muito importante para o nosso corpo, só que quando ela está lá na clara do ovo, ela está na proteína, na conformação original dela. Ok? Quando nós esquentamos esse ovo, aquela albumina, a clara do ovo fica branca, não fica? Só que, se eu esfriar o ovo, ela não volta a ser gelatinosa. Aquela albumina, ela não renatura. Então, esse é um tipo de proteína que não vai renaturar. Esse é um exemplo de proteína que não renatura. E igual a albumina, no caso do ovo, existem várias outras proteínas que não renaturam. Porque elas têm um limite também. Por que tem gente que morre porque a temperatura se eleva muito? No caso de febre mesmo. Justamente porque as proteínas ficaram tanto tempo desnaturadas que não tiveram a capacidade de renaturação. Não conseguiram reestruturar a sua conformação, não conseguiram reestruturar a sua função. Ok até aí nas proteínas? Sim. Ok. Então, vamos lá. Nós falamos das proteínas. As proteínas, o que você tem que saber é que elas são formadas pelos aminoácidos, existe a possibilidade de desnaturação, as estruturas. Só que, assim, você tem que saber, igual aqueles nomes que eu dei ali no início, é muito legal que a gente saiba que são proteínas. Mas, conforme a gente foi estudando, a gente vai falando, fica mais claro, porque, quando eu estiver falando do sangue, quando eu estiver falando do sangue, eu vou falar da hemoglobina. Eu vou falar tanto da hemoglobina que você vai saber que ela é uma proteína. Tá? Não fiquem preocupados, não. Tá? Só que eu vou falar sobre um tipo especial de proteínas, que são as enzimas. Gente, eu falo pra caramba. Foi lá a hora. Vou falar de um tipo especial de proteínas, que são as enzimas. Tá? O Enem ama enzima, gente. Ele adora enzima. A enzima é o que a gente chama de catalisador de reação. Ela é um tipo de proteína. Tá? É um tipo especial de proteína chamado de enzimas catalisadoras, ou seja, aceleram reações. Aceleram reações por quê? Porque elas diminuem a quantidade de energia que seria necessário para ter uma reação. Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui na minha mão. Para eu separar tampa e caneta, eu precisaria de uma temperatura de 70 graus. Só um exemplo, tá, gente? É só exemplo mesmo. Eu precisaria de uma temperatura de 70 graus, tá?
Então, seria muita energia que eu precisaria. Só que o meu corpo, finge que ela é do meu corpo. O meu corpo não chega a 70 graus. O meu corpo só chega no máximo a 37. Com a temperatura normal, tá? Ele chega no máximo a 37, que é a temperatura ideal. Então, eu não vou conseguir quebrar, vamos dizer assim, eu não conseguiria quebrar. Mas com a enzima chega lá, a temperatura 37, que é a temperatura do meu corpo, e consegue realizar a reação, tá? Então, as enzimas, elas aceleram as reações porque elas diminuem a quantidade de energia de ativação. Elas baixam a energia de ativação. A energia de ativação seria a quantidade de energia que precisa para acontecer uma reação, tá? Esse gráficozinho aqui mostra, ó, na linha pontilhada, ó, na linha preta, seria uma reação normal sem enzima. Então, eu teria que chegar aqui, ó, isso tudo de energia. Vamos supor que aqui são 70 graus. Tá? O que a enzima faz? Com muito menos temperatura, eu consigo realizar a mesma reação química. Então, eu deixo de utilizar uma grande quantidade de energia de ativação. Então, eu baixo a energia de ativação. Até aí, tudo bem? Sim. Show. Ficou claro? Professora, as enzimas são obtidas nos alimentos mesmo ou fazem parte das proteínas? Não, as enzimas são proteínas, tá? São tipos especiais de proteínas. Nosso corpo produz enzimas, tanto que eu tenho enzima que quebra o carboidrato, enzima que quebra a própria proteína, enzima que quebra lipídio, tá? As enzimas, elas são um tipo especial de proteína. Tá bom? Sim. Vamos lá. Ainda falando de enzimas, elas são frescas. Se vocês escutaram já isso, pode ter certeza que é verdade. A enzima, ela é mitidinha, ela é uma molécula mitidinha, uma molécula fresquinha, que para trabalhar, ela é toda exigente, tá? Por quê? Porque elas são específicas. A enzima que quebra esta caneta aqui, não quebra a caneta verde. Tá? Então, eu tenho uma enzima para quebrar a caneta verde e eu tenho uma enzima para quebrar essa caneta aqui. Elas são específicas. Então, cada enzima ela tem o seu próprio substrato, que seria a caneta. Tá? O substrato seria o agente que ela vai atuar. Por exemplo, aqui em vermelho eu tenho a enzima e o substrato seria esse desenho aqui em azul e marrom. Enfim, esse desenho aqui. Tá? Aí a enzima tem um encaixe perfeito para esse substrato. E esse encaixe, por muito tempo, foi chamado de chave fechadura. Por quê? Porque a chave fechadura ela tem que ter um encaixe perfeito para que a fechadura seja aberta. Tá? Então, por muito tempo a gente chamou assim. Não é de tudo, não sumiu isso de tudo, tá? Às vezes aparece em várias questões o complexo chave fechadura. Por quê? Mas o que isso significa? Significa que a enzima ela é específica para aquele substrato. Uma questão que já apareceu foi o seguinte: por que a sucralose, que é um adoçante, é doce, mas não engorda? Lógico que não foi com essas palavras a pergunta, tá? Por que a sucralose é doce, mas não engorda? Porque o nosso corpo não tem enzima para quebrar a sucralose. O nosso corpo tem enzimas para quebrar a sacarose, que é aquele açúcar da fruta. Mas não tem enzimas para quebrar a sucralose. A sucralose, do jeito que entra, ela é liberada. Ok? Por isso, olha só, por quê? Aí se alguém perguntasse por quê? Porque as enzimas, elas são específicas para cada tipo de substrato. Então, eu tenho uma enzima para A, uma enzima para B, uma enzima para C, uma enzima para D, e assim por diante. Ok até aí? Ok. Continuando com o enjoamento da enzima, ela só trabalha em condições favoráveis, tá? Aí você pode pensar assim, a proteína não desnatura com uma temperatura alta ou com uma temperatura baixa. A enzima é uma proteína, então isso também você pode fazer essa ligação. Por quê? A enzima ela é um acelerador de reações, só que ela gosta de trabalhar em condições ideais, tá? Eu só trabalho em temperatura tal, eu trabalho em pH tal. Se aumentar a temperatura, eu não vou ser uma boa trabalhadora.
eu vou trabalhar, eu vou produzir menos. Ou aumentando a temperatura, ou se abaixar a temperatura, eu não vou ser uma boa trabalhadora, eu gosto de trabalhar na temperatura tal, tá? No exemplo do nosso corpo, é simples falando da temperatura, porque o nosso corpo todo tem uma temperatura única, nós somos seres homeotérmicos que mantêm a temperatura, né? Então, as enzimas do nosso corpo trabalham numa temperatura ideal de 36, 37 graus, ponto. Porém, dentro do nosso corpo, nós temos uma grande variação de pH, que é o potencial de hidrogênio. Tem lugares que são mais ácidos, locais que são mais alcalinos ou básicos, tá? E isso vai variar, e isso vai ativar ou desativar várias enzimas, tá? Um exemplo claro disso daqui, gente, toda vez que cai muito relacionado a este conceito aqui, que ela trabalha em condições favoráveis, é do sistema digestório do nosso corpo. Por quê? O nosso corpo, acabei de falar, tem uma temperatura padrão, tem uma temperatura constante, que é de 36, 37 graus. Então, as enzimas não mudam essa temperatura ideal. O nosso corpo todo tem uma temperatura constante, tá? Porém, no trato digestório, dentro do tubo digestório, onde acontecem todos os trâmites de digestão, eu tenho muitas variações de pH. Um exemplo, na boca, eu tenho um pH neutro, por volta de 7. Então, ele não é nem ácido nem básico. Ponto, ele é neutro. A enzima que funciona na minha boca ela é chamada de amilase salivar, ou pitialina. Ou seja, ela funciona na boca porque eu tenho temperatura e pH ideais. Beleza, eu vou digerir carboidrato. A primeira digestão de carboidrato acontece na boca por conta da amilase salivar que está presente na saliva. Beleza, a partir do momento que a gente está lá mastigando, tá bom, a enzima está ali começando a quebrar já. Quando a gente engole, esse alimento vai passar pelo esôfago, chega no estômago. O estômago tem um pH extremamente ácido, o pH do estômago é 2. Ou seja, aquela enzima que estava na minha boca para de funcionar. Ela não está funcionando mais. Por quê? Eu tive uma grande alteração de pH. Ou seja, a enzima já falou assim, não vou trabalhar. Tá? Só que, em compensação, a acidez do nosso estômago ela vai fazer com que outra enzima funcione, que é a enzima que vai digerir a proteína, que é a pepsina. Opa, então eu inativo uma proteína, porém eu ativo outra. É onde eu começo a digestão das minhas proteínas, no estômago. Beleza, aí fica ali algum tempo, tá? Quando esse alimento ele é empurrado para o intestino delgado, por conta da liberação de suco entérico, suco pancreático, a liberação da bile, aquele ambiente do meu intestino delgado, ele deixa de ser ácido e vai para um pH alcalino, vai para um pH 8, um pH básico, vamos dizer assim. Olha a alteração de pH, eu saí do 2, mas passei para o pH 8, ou seja, aquela enzima que estava lá no estômago funcionando ao pH 2, para de funcionar. Mas eu dou lugar, eu dou abertura para várias outras enzimas funcionarem e terminarem a digestão dos alimentos que a gente ingeriu. Entendeu? Então, e só para concluir, lá no intestino é quando eu tenho a finalização da minha digestão. A finalização da digestão e o início da absorção de nutrientes. Ou seja, por conta do pH, eu tenho a atividade de uma enzima na boca, de outra enzima no estômago e de outras várias enzimas no intestino, por conta dessa alteração do pH. Por que a temperatura não? Porque o nosso corpo tem uma temperatura constante. Até aí, tudo bem? Conseguiram entender essa relação da necessidade de condição favorável? Sim. Professora, Professor, mas em relação então ao pH, o pH ela funciona necessariamente bom no 3? Qual? Qual enzima? Bom, olha só, a pessoa que perguntou não escutou. Qual enzima que você está falando? Não, eu tô falando em geral, assim. Não tem um geral, não tem um geral. Eu falei do geral do nosso corpo, porque o nosso corpo tem uma temperatura constante, mas vai variar de organismo para organismo, tá? Eu não tenho um padrão para enzima, não.
uma enzima funciona com temperatura, sei lá, de 60 graus, outra funciona com temperatura de 20. Isso vai variar de organismo, de substrato, isso aí vai variar muito. Eu dei o exemplo do nosso corpo, tá? Aí a temperatura é constante porque o nosso corpo tem essa temperatura. Então, as enzimas que funcionam no nosso corpo têm que trabalhar na temperatura constante. Entendeu? Mas tem enzima de tudo quanto é... Tem enzima para tudo quanto é gosto. Vamos dizer assim. Tá? Tinha uma outra pessoa perguntando também. Na primeira ali, as primeiras especificações que são altamente específicas para cada tipo de substrato. E você deu o exemplo da sucralose. Como ela não é quebrada pelas enzimas, então há gasto de energia para tentar quebrar ela? Ou não? Não existe gasto de energia. Porque a enzima chega lá, eu não tenho enzima para quebrar. Então, aquela molécula que entrou e eu não tenho enzima para quebrar, ela vai entrar e vai sair do jeitinho que ela entrou. É o que acontece com a lactose com as pessoas que têm intolerância à lactose. As pessoas que têm intolerância à lactose é porque elas não têm uma enzima específica para quebrar a lactose. Só que, no caso, a lactose, ela gera um desconforto intestinal. No caso, a sucralose, não. Aí, esse desconforto intestinal, o que acontece? No nosso corpo, tudo que o nosso corpo não consegue digerir, ele tenta empurrar para fora. Então, aumenta, tudo que o nosso corpo não consegue digerir, aumenta o quê? A atividade do intestino. Fibra, por exemplo. A fibra, ela é composta principalmente por celulose. Celulose o nosso corpo não digere. Então, por que ela aumenta o trânsito intestinal? Porque o nosso corpo quer fazer assim, joga isso fora, porque a gente não vai conseguir digerir mesmo, então vamos fazer força para jogar fora. É por isso que aumenta o fluxo intestinal. Entendeu? Ok? Respondeu? Respondeu sim. Professora, com glúten acontece a mesma coisa? Que acontece com a lactose, não? Sim, mas o glúten, na verdade, o glúten acho que tem mais reação alérgica. Existem pessoas que têm uma reação à presença dele, tá? Entendi. Tá bom? Ok, até aí? Sim. Tá ok. Tá. Então, vamos lá. Agora, moléculas auxiliares. Tá? Quando eu falo moléculas auxiliares, são moléculas que vão ativar ou restringir o uso dessas enzimas. Tá? Vamos lá. Quando eu falo a molécula ativadora, são aquelas moléculas que vão chegar na enzima e falar assim, agora você vai funcionar. Tá? Aí eu vou ter quem? Adivinha quem que são essas moléculas ativadoras? São os sais minerais e as vitaminas. O que elas fazem? A enzima está lá, é uma proteína que está lá, inativada, que a gente fala assim. Aí chega um substrato. Vamos dar um exemplo aqui. Chega a lactose. Só o exemplo, tá, gente? Não acontece isso. Aí eu tenho uma determinada vitamina que vai assim, opa, chegou lactose. Vamos ativar aquela enzima lá para ela funcionar? Para eu poder quebrar a lactose? Opa, beleza. Chego lá, me ligo na enzima, uma vitamina ou sal mineral, ligo na enzima, eu vou lá naquele substrato e realizo a reação. Tá? Isso a gente chama de moléculas auxiliares, geralmente sais minerais como cofatores e vitaminas como coenzimas. Tá? Lembra de coadjuvante, coautor, é um integrante que auxilia na realização de alguma coisa. Tá? Então, moléculas auxiliares que são ativadoras são aquelas que vão ligar, entre aspas, assim, como se ela fosse ligar a enzima para ela começar a funcionar. Tá? Não são todas as enzimas que precisam de moléculas auxiliares, tá, gente? Não são todas. Porém, existem muitas que só funcionam com essas moléculas, tá? Lembrando que as enzimas são altamente específicas, então eu tenho enzima para tudo. E moléculas inibidoras. Bom, se aquela vai ativar, eu tenho moléculas que vão impedir o funcionamento dessa enzima. Quando eu falo de moléculas inibidoras, muitas das vezes eu posso relacionar com medicamentos. Opa, então eu vou tomar um medicamento que contém uma molécula que vai inibir a ação daquela enzima para melhorar alguma coisa. Tá? É muito ligada com a ação de medicamentos. Só que você tem que saber o seguinte, eu tenho as moléculas inibidoras que elas vão restringir
o funcionamento da enzima, beleza. Só que eu tenho 2 tipos de moléculas inibidoras, as competitivas e as não competitivas, tá? Só para a gente entender, voltar aqui nesse desenho. Vocês estão vendo esse sítio, esse encaixe aqui perfeito? Esse encaixe perfeito que a enzima tem para o substrato, ele é chamado de sítio ativo, tá? Ou centro ativo, enfim. Sítio ativo ou centro ativo. Quando uma molécula é chamada de inibidora competitiva, essa molécula vai chegar aqui, ó, e vai se ligar exatamente no sítio ativo. O que vai fazer? Ó, me liguei no sítio ativo, o que vai acontecer? Aquele substrato não vai mais encaixar. Então, eu não tenho mais o funcionamento da enzima. Ok? Até aí tudo bem na competitiva? Tudo bem. Sim. Tá, então a competitiva ela vai competir pelo sítio ativo, beleza, pelo encaixe perfeito. Que aí o substrato não vai conseguir encaixar, pronto, beleza. E a competição, perdão. E a molécula inibidora não competitiva, ela vai também inativar aquela enzima, só que ela não vai se ligar no sítio ativo, ela vai se ligar em qualquer parte da enzima. Por exemplo, me liguei aqui desse ladinho, mas aí mudou a conformação aqui. Quando ela se liga em alguma parte da enzima, o sítio ativo se altera. É como se aquela enzima se alterasse, então ela não funciona mais. Tá? Isso são moléculas inibidoras. Até aí tudo bem? Tudo bem. Ok. Tá. Bom, retroinibição ou feedback é quando vocês vão ouvir muito esse tipo de termo de feedback, negativo ou positivo, porque o nosso corpo ele tende a trabalhar para o equilíbrio, sempre para o equilíbrio. Então, se às vezes eu tenho uma ação da enzima muito alta, o meu próprio corpo libera moléculas inibidoras para quê? Baixa aí que está na hora da gente igualar, né? Baixa aí um pouquinho para melhorar, entendeu? É o nosso corpo respondendo a vários estímulos para fazer com que fique em equilíbrio. Isso que é o feedback. Produzir muito, a enzima está trabalhando muito, o nosso corpo vai lá e fala assim, opa, vamos parar um pouquinho, baixa essa bola aí depois, quando estiver muito lá embaixo, não, agora pode voltar a funcionar. É o nosso corpo trabalhando para o equilíbrio. Então, toda vez que a gente falar de retroinibição ou feedback, a gente está falando exatamente disso, tá? Bom, agora, velocidades de reação. Gente, eu coloquei esse gráfico aqui, porque esse gráfico aparece muito. Tá? Por quê? A concentração de substrato é a quantidade de substrato que eu tenho em relação à quantidade de enzimas, vamos dizer assim. E uma frase que eles colocam muito é: a velocidade da reação aumenta à medida que se insere substrato. Isso é uma verdade? Um pouco verdade. Por quê? Porque ela realmente... Aqui, ó, eu tenho velocidade zero, conforme eu vou colocando o substrato, olha a velocidade da minha reação aumentando. Beleza. Só que vai chegar porque como se fosse uma linha de produção. Se todas as enzimas estiverem ocupadas, não adianta eu colocar mais substrato se todo mundo está ocupado. Entendeu? As enzimas, elas não se perdem durante a reação. Elas é como se fossem trabalhadoras mesmo. Opa! Peguei uma caneta, mas enquanto eu estiver separando, destampando essa caneta, eu não vou pegar outra caneta. Eu só vou pegar outra caneta depois que eu destampar essa. Aí eu vou pegar outro substrato. Então, a velocidade da reação aumenta, sim, de acordo com a concentração de substrato, até certo ponto, em que a gente tem o que a gente chama de saturação enzimática. Por quê? Porque todas as enzimas estão ocupadas. Então, a partir desse ponto, a velocidade se mantém constante, ela não vai aumentar nem diminuir, a não ser que a concentração de substrato comece a diminuir. Ok aí? Sim. Tá. Nós falamos hoje agora já passou da hora, né, gente? Eu vou combinar com a Ana da gente fazer... Quando ela der uma engessada, foi ótimo. Quando ela der uma injetada na matéria, eu vou fazer uns dias com 2 aulas para a gente poder
dar uma acelerada, entendeu? Boa. Tá? Então, tá bom, gente. Olha só. Nós falamos de proteínas e enzimas. São dois assuntos que Enem, então, gosta muito. Mas vários outros vestibulares gostam bastante também, principalmente das enzimas, tá? Principalmente das enzimas. Porque eles colocam muitos tipos de reações que vão acontecer, tá? Dúvidas aí, gente? Eu vou colocar depois lá na sala de aula a listagem com os links das videoaulas para quem tiver interesse, tá? Os que não tiverem, à medida que eu for atualizando, à medida que eu for gravando e for colocando na lista, eu mando novamente a lista, tá? Só para vocês, às vezes vocês não conseguem acompanhar a aula, às vezes fica muito extensa, eu tenho lá separadinho também as aulas de todo o conteúdo. Por exemplo, eu tenho uma aula de água, eu tenho uma aula de sais minerais, tem a aula de carboidrato, proteína, enzima e assim por diante. Às vezes facilita para vocês, tá? Não facilita bastante. São aulas, assim, acabam sendo aulas mais tópicos, curtas, né? mais curtas e mais direcionadas. Aí vocês fiquem à vontade, eu vou enviar lá, eu vou botar lá. Eu quero sim, professor. Pode ficar colocar. O PDF também da semana passada, né? Não, eu mandei de hoje, eu mandei da semana passada, mandei de hoje. Na verdade, eu mandei de todos os compostos bioquímicos, até ácidos nucleicos, já mandei de todos, tá? Acabei de botar lá na sala de aula. Antes de entrar para a aula, eu coloquei lá. Tá bom? Tá. Então, gente, ó, um beijo, uma boa semana para vocês. Eu também, professora, obrigada. Até semana que vem, professora. Até semana que vem. Bom, a gente não sabe como é que vai ficar.